Olá, meus amigos, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nosso abraço, nossa gratidão pela oportunidade de trabalho, em especial ao Rubens, que nos convidou a esta atividade. A reflexão de hoje vem do capítulo 11 do nosso Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Itens 11 e 12. Que nos fala sobre o egoísmo. Nas reflexões de Emmanuel e de Pascal, que assinam então essas mensagens. Como é importante refletirmos neste tema, neste assunto. A pandemia nos trouxe, como sabemos, muitas reflexões, mas principalmente de olhar para nós mesmos, de nos enxergarmos, de ver realmente como estamos indo enquanto espíritos imortais. Se estamos buscando, através dos ensinamentos do Evangelho, o caminho seguro, o caminho para a felicidade. A definição de orgulho, ou melhor, de egoísmo, que um está ligado ao outro, como sabemos, tanto que se fala, né, das duas chagas da humanidade, o próprio egoísmo e o orgulho. Orgulho, egoísmo então. Sua definição, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outrem. Exclusivismo, que nos leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Então, é aquele, digamos assim, aquele excesso, aquela moda exagerada de só pensarmos em nós, de só querermos para nós. Claro que é natural que nós tenhamos o cuidado com a nossa aparência, com a nossa saúde física, porque é importante pensarmos em nós. Tanto é que Jesus faz a referência, que é justamente o título desse capítulo. Amar o próximo como a si mesmo. E ninguém consegue amar o outro se não se amar. Se não querer se cuidar e entender o que realmente é esse amor a nós mesmos. O amor a nós mesmos é seguir o Evangelho, é nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, de vencermos as dificuldades do caminho. E para isso, como nos traz mesmo aqui na lição, a coragem. Devemos ter coragem, sermos firmes para vencer a nós mesmos. Assim como muitas vezes queremos alguma coisa, nos preparamos, estudamos, abrimos mão de tantas coisas para alcançar nosso objetivo. E assim também, para vencermos a nós mesmos, temos que abrir mão de muita coisa, de vencer, de se esforçar, de ter coragem, de se olhar no espelho e dizer, não, eu vou vencer as minhas dificuldades. O apóstolo Paulo já nos advertia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Por isso é importante, meus amigos, de nós sabermos separar aquilo que não é bom para nós, que pode vir nos prejudicar, e aquilo que realmente nos dá uma condição de evolução como espíritos imortais. Por isso, esse interesse exagerado pelos nossos interesses é um grande impedimento. Temos dois exemplos assim para a gente entender um pouquinho que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que estamos vibrando, né? Estamos nessa faixa do egoísmo. Um é claro, logicamente positivo e o outro nem tanto. O positivo é uma história de Chico Xavier. Conta-se que ele foi com um amigo em uma fruteira próxima de sua casa para comprar alguns tomates. Chegando lá, como é um lugar do interior, poucas pessoas, não tinha aquela quantidade grande, como a gente vê hoje, né, nos grandes mercados, enfim, onde a gente pode escolher à vontade ali, né, o tipo que a gente mais se apropria ao nosso gosto. E Chico, então, escolhendo os tomates, não eram muitos, escolhendo um tomate um que outro, pegava um melhorzinho e o outro um pouco mais passadinho, assim, já não estava tão bom, e foi botando então na sua cesta. E o amigo lhe perguntou, mas como, Chico? Por que tu está pegando? Por que tu não pega todos os tomates bons?
Né? Porque tu também está pegando aqueles que não são tão bons, já estão muito maduros. Aí Chico responde, meu amigo, devemos pensar que depois chegará outros que também vão querer comprar o tomate. Aí vão encontrar só tomates de má qualidade. Então vejam, né, essa postura do Chico, não só pensando em si, pensando no outro que chegasse depois. E é isso que muitas vezes a gente não se dá conta, de pensar ou de lembrar do próximo, de ter um pouco de altruísmo, de lembrar que existem outras pessoas no mundo, não só nós. E o outro exemplo não tão positivo é de uma pessoa no centro espírita sem máscara. E ela foi questionada pela presidente da casa por que a pessoa não estava de máscara. E a resposta foi assim: pois é, eu não uso máscara e não peguei a Covid. E tu estás usando máscara ou usa máscara e pegou a Covid. Então vejam, né, que a pessoa não pensa no próximo. Ele estava pensando só nele. Ele não pensou em algum momento que ele poderia ser ele um transmissor do vírus a outro. Então é isso que muitas vezes a gente não se dá conta. E para ver isso em nós, temos que ter coragem. Temos que nos analisar, refletir sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos. Emmanuel nos diz o seguinte: que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha só. Maior obstáculo à nossa felicidade. Nós que buscamos isso sempre em nossa caminhada, sermos felizes. Pascal nos diz: começais vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então, meus amigos, nos traz aqui o antídoto do egoísmo, a caridade, fazer o bem. E na questão 886, Allan Kardec questiona a espiritualidade amiga. Como Jesus entendia a caridade? Lembra da resposta? Benevolência para com todos, indulgência para as dificuldades do próximo, perdão das ofensas. Então, é esse caminho, meus amigos, do esforço de cada um de nós, buscando ser caridosos e não egoístas. E quando alguém nos chama de egoísta, por qualquer situação, no cotidiano, na família, no trabalho, vamos refletir. Será que realmente eu estou sendo egoísta? A família, meus amigos e irmãos, é o grande laboratório, é a grande ferramenta para que a gente possa lutar e vencer o egoísmo. É na família que Deus oportuniza a vivência com outros espíritos. E vamos exercitar o desapego de nós mesmos em favor daqueles que amamos e que estamos juntos. Na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta vem: uma recrudescência, isto é, um aumento ou agravamento do egoísmo. Então, realmente, aquelas pessoas que vivem sozinhas têm mais dificuldade nessa questão, no sentido de pensar só nelas, de viver somente para elas, que nada mais no mundo importa, somente elas. E aí Deus nos dá
na sua bondade infinita, a família, onde aprendemos a esquecer um pouco de nós e cedendo ao outro. É na esposa, no esposo, é nos filhos, nos irmãos, naquelas pessoas que conosco convivem, pai e mãe. Muitas vezes vamos abrindo a mão dos nossos próprios interesses para justamente servir a quem amamos, pensando um pouco mais no outro, em vez de pensar somente em nós. E é na família também que nós desenvolvemos os sentimentos de tolerância, de paciência, de compreensão, de compaixão e assim por diante. É a família que nos dá esse suporte tão importante, eu diria fundamental. Claro que não deve ficar só na família. Devemos ir abrindo, mas precisamos de um ponto de partida. Precisamos de um ponto de referência, para que depois, então, esse sentimento se abra a todos. Buscamos o capítulo 14 do Evangelho, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Aí nos fala da parentela corporal e da parentela espiritual. E quando nos fala da parentela espiritual, nos diz que nos aproximamos dos espíritos por afinidade, por semelhança de inclinações. E também nos mostrando que a verdadeira família, a grande família, é a família espiritual. Porque somos filhos de um mesmo Pai. E nos fala justamente o espírito de Camilo, guia espiritual de Raul Teixeira na obra Desafios da Vida Familiar, é que no seio familiar que aprendemos a amar, para depois então estender esse amor a toda a humanidade. Claro que nós temos aqueles afetos mais próximos, mais queridos ao nosso coração. Mas o amar ao próximo é de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. E não fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro nos fizesse. Essa empatia, essa querer ao outro o que exatamente eu gostaria para mim. Isso é vencer o egoísmo. Isso é quebrar essa algema, essa corrente que nos atrela à inferioridade. É nos melhorando, nos sentindo. Claro que na condição espiritual que nós estamos, ainda é uma luta constante, meus amigos. E sabemos que não é simples. Por isso que Emmanuel nos fala que temos que ter coragem, porque não é fácil se libertar dessas dificuldades. Temos aqui um texto muito interessante que a gente gostaria de ler para vocês, do nosso irmão Emmanuel. Não dessa parte do Evangelho, mas de uma obra chamada Escrito de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, no combate ao egoísmo. Nos diz ele: ajuda a quem te calunia, oferecendo em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhes vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Auxilia aquele que te inclina a tipos de felicidade diferente da tua, derramando as bênçãos da tua amizade no nível de evolução em que se coloca. Sê útil ao companheiro que não te compreende, mantendo-te invariavelmente disposto a socorrê-lo em suas necessidades. Esqueça-te para servir.
Renuncia a ti mesmo, a fim de que o ideal do bem sempre supere o círculo da tua personalidade. Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para registrardes em teu caminho os anseios e as esperanças de todos os que te cercam. Considera como teu sofrimento o do teu irmão. Compadece-te das vítimas infelizes do ódio e da maldade, sem o veneno da queixa no teu pensamento e nos teus lábios. Segue distribuindo os dons da bondade pura. Quando puderes olvidar o centro escuro de nosso eu, envolvendo na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, e o progresso e a alegria para todas as criaturas. Teremos vencido em nós o egoísmo, o velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. Então, esses são os conselhos de Emmanuel a dispormos de vencer o egoísmo, a dispormos de nos tornarmos pessoas melhores. Temos a caridade como um caminho. Allan Kardec nos traz um tratado sobre o assunto, no capítulo 10, Fora da caridade não há salvação. É ali que nós começamos a compreender que é o bem ao próximo que nos faz melhor, que é nos interessarmos pelo outro, pelo que sofre, pelo familiar, pelo amigo, pelo colega de trabalho, por aquele que se apresenta a nós no caminho, na rua, porque o próximo é aquele mais próximo, é aquele que está nos pedindo ajuda naquele momento. Porque, como já falamos, nós fazemos parte de uma grande família espiritual. Sendo filhos do mesmo Pai, portanto, todos somos irmãos. Devemos auxiliar a esse que precisa. Os Espíritos nos dizem que não existem festas no mundo que se compare à alegria de servir. Vejam quão importante, meus amigos, essa reflexão. Não há festas no mundo que supere a alegria de servir, a consciência do bem cumprido, nos colocando essa energia, esse tempo nos disponibilizado por Deus, porque nos deu o livre-arbítrio, porque nos deu de forma a escolhermos muitas vezes o nosso caminho, de tratar, de separar, de organizar esse tempo para o lazer, para o trabalho, mas também para fazer o bem, fazer bem ao outro. Quem de nós não vai ao centro espírita para suas tarefas, suas atividades, auxiliando ao próximo? Não saímos sentindo bem, não saímos com o coração em festa por ter ajudado. Quando ajudamos alguém na rua, qualquer seja a ajuda, até uma senhora com dificuldade visual, um senhor de idade, ou pegamos as sacolas de alguém que esteja com dificuldade, ajudamos aquela pessoa, a pessoa agradece, e como a gente se sente bem, como a gente se sente tocado por fazer o bem. É isso que os Espíritos nos dizem, é esse retorno, essa satisfação. E vamos dormir, descansar com a nossa consciência tranquila,
que fizemos aquilo que podemos, ou que pudéssemos naquele momento, ajudar aquele que precisava de nós. E assim também, o esforço da caridade com os nossos familiares, com os nossos amigos, como falamos, pela tolerância, pela compreensão e pela paciência. Agradecemos a atenção, o carinho de todos. E vamos então à prece, para fecharmos as nossas reflexões de hoje. Mestre amado, te agradecemos pela tua intuição, pela oportunidade que tivemos de levar a palavra do Evangelho, os ensinamentos aos nossos irmãos. E que o primeiro a se dar conta desses ensinamentos, que sejamos nós, para assim então avançar na caminhada evolutiva. Senhor, abençoe a cada um com muita paz. Mais uma vez, queridos amigos, que Jesus os abençoe a todos. Muito obrigado.